meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Nossa aula de hoje não vai ser uma peça, tá bom? Eu ia fazer uma peça, eu até fiz uma enquete outro dia, mostrando uma imagem do Pequeno Príncipe, que eu tinha sublimado, e eu tô pensando em fazer alguma coisa com ela. Eu não sabia se fazia uma lancheirinha, um necessaire, alguma coisa. Até perguntei, duas meninas responderam, uma disse lancheira e outra disse mochila. Então, acho que eu vou fazer uma lancheira e depois uma mochila, com materiais sublimados, tá? Mas eu achei melhor deixar para depois, porque eu recebi algumas mensagens, também não foram 20 mil mensagens, mas eu recebi algumas mensagens de meninas que são iniciantes, que recém estão começando nessa área de bolsas, de acessórios, tudo isso, me perguntando: André, o que a gente precisa para começar, tá? Como é que eu começo nesse mundo? O que eu preciso? Máquina de costura e que mais? Então aqui eu tenho aqui na mesa algumas coisas, deixa eu mostrar aqui, vou ficar mexendo vocês, já vou avisar, tá? Ó, eu tenho ali algumas coisinhas que eu separei para mostrar para vocês. Onde que eu tô de novo? Tá, eu vou ir mostrando devagarinho algumas coisas, eu vou mostrar com o que eu comecei e algumas das coisas que eu tenho hoje em dia que facilitam um pouco mais a minha vida nessa como é que chama? Nesse mundo, né? Nesse mundo das bolsas, da costura criativa. Eu nunca fiz bolsa de tecido, meninas, tá bom? Nunca fiz bolsas só de tecido. Eu comecei direto com o sintético. Eu sim comecei costurando roupa. Há muitos anos atrás eu fiz um curso na época chamava curso de corte e confecção. Agora é curso de design de moda, esses nomes, né? Tudo chique. Então, na minha época, eu tinha acho que os 18, eu tenho 46 hoje, imagina quanto tempo faz isso. Eu fiz um curso de corte e confecção, então eu sabia fazer roupa, fiz muita roupa, muita blusa, muito vestido, muita calça. Mas a questão das bolsas tem mais ou menos uns 6, 7 anos. Na verdade, que eu comecei a me interessar pelo assunto tem como 8 anos. Aí eu comecei a fazer algumas coisas olhando no YouTube, que o YouTube é máximo, tem de tudo, mas às vezes faltam aqueles detalhes, né, que a gente precisa saber. Então eu fiz cursos, me especializei, pesquisei bastante, investi bastante também na minha capacitação, né? A gente precisa se capacitar naquilo que a gente quer fazer. Então eu vou mostrar para vocês com o que eu iniciei e algumas coisas que eu hoje em dia recomendo. São essenciais sim ou sim para eu começar? Não, nem todas, tá bom? Nem todas são essenciais, a gente pode começar com algumas coisas e com o tempo vai adquirindo outras para melhorar. Por exemplo, eu vou começar mostrando para vocês a minha máquina. Eu comecei com uma máquina doméstica, tá? Que é essa daqui, é uma Singer. Bom, aqui na minha diz Singer Tradition, é a Singer Tradição, acho que chama aí, né? Mas é uma máquina caseira, uma máquina doméstica. Ela não aguenta costurar, por exemplo, Montana, tá bom? O Montana é um sintético bastante grosso, então essa máquina não aguenta costurar o Montana. Ela costura um pouquinho, mas quando tem 2 ou 3 camadas, por exemplo, se eu vou fazer uma bolsa com aba, então ela já não vai costurar, porque vai ficar meio grossinho. Mas sintético 08, sintético 09, costura de boa. Eu costurei muito Prada nela, então é uma máquina que sim, que aguenta quando a gente tem pequenas produções, quando a gente recém está começando, porque depois, se você tem uma produção grande, o ideal é ter uma máquina industrial. Por quê? Porque ela aguenta o tranco, é mais forte, aguenta uma produção, costura seguida, né? Costurar o dia inteiro sem parar. Na minha doméstica, de repente, eu não podia fazer isso. Com o tempo, deixa eu mostrar pra vocês, ela tá virada, tá? Porque eu costuro sentada lá do outro lado. Eu tenho essas hoje, eu vou colocar a fotinho aqui pra vocês, tá? Do lado direito. Essa é a máquina que eu mais uso hoje. É uma máquina de transporte duplo. Deixa eu acomodar vocês de novo aqui. É uma máquina de transporte dupla minhas hoje, tá? Eu também nunca tive uma... Olha eu cruzando a perna, fui lá pro outro lado. Eu nunca tive uma máquina industrial reta, uma máquina simples, tá bom? Transporte simples, nunca tive. Eu passei da doméstica para uma transporte duplo, porque quando eu comecei a fazer uma quantidade maior de bolsas e isso, na verdade eu nem fazia bolsa, eu fazia acessórios, e aí contatei com empresas oferecendo os acessórios, então a demanda era um pouquinho maior e eu optei por direto ir para uma transporte duplo. Mas uma transporte simples, super dá.
Não tem necessidade de ter transporte duplo, não tem necessidade de ter uma máquina de braço, de coluna, se você recém está começando, tá bom? Então, deixa eu chegar mais para trás, eu vou te mostrando aos poucos. Eu tô preocupada se vocês veem direitinho, tô olhando aqui no monitor. Gente, essa filmadora mexe sozinha, eu coloco ela no lugar e ela faz assim, ó. Sei o que tem aí não. Então, quando eu comecei, como eu falei para vocês, eu tinha essa máquina, tá? Essa máquina doméstica, tinha uma régua de metal. É importante você ter uma régua de metal, tá? Essa que eu comecei tinha de 30 centímetros, hoje eu tenho de 60, de 50, de 1 metro e de 1,5 metro. Eu tô tirando o óculos porque meu óculos é para perto, então quando eu quero ver longe eu tiro o óculos. Então é importante vocês terem uma régua de metal, tá bom? Para cortar sintético é o melhor que tem. Então eu tinha essa, eu tinha uma tesoura, eu só cortava na tesoura. Eu não tinha o agulhão, tá? Então eu tinha esse negocinho que é escolar. Não é, como é que chama isso? Furador, aqui chama punção. Não lembro o nome desse negócio, tá? Mas eu tinha isso, em vez de ter o agulhão normal, que é o ideal, eu não podia comprar na época, né? Gente, quando a gente começa, a gente não pode comprar nada, não tem dinheiro pra nada. Tudo é caro, tudo é investimento, então a gente tem que começar do jeito que dá. Aí eu comecei com esse furadorzinho aqui, tá? Hoje sim eu tenho um agulhão. E comecei com esse martelinho aqui, que é um martelo de sapateiro, na verdade. Aqui se usa como para sapateiro, tá? Aí eu sei que tem um martelinho de sapateiro, que ele tem uma base mais achatada aqui, né? Ele é mais fininho. Aqui não existe esse tipo de martelinho, só tem esse para sapateiro. Comecei com esse e eu tinha uma tesoura e uma fita métrica, tá bom? Ganchinhos para prender as coisas eu não tinha, eu usava esse e até hoje eu tenho eles aqui, tá? Gancho de roupa, meninas, gancho de roupa, tá? Até hoje, dependendo do que eu vá aprender, eu uso eles, tá bom? Então eu comecei com isso, máquina, tesoura, martelo, régua, tinha a fita métrica, tinha esse furadorzinho e tinha essas duas coisas aqui, que foi o meu maior investimento, tá? Que é isso daqui é um ímã, tá bom? É um ímã de guiador. Eu também vou deixar aqui a fotinho para vocês aqui do lado, dos tipos de ímãs que tem, tá? Aqui eu comprei esse. Se você não tem muita prática na costura, você coloca ali na máquina, nossa, é uma belezinha, a costura não sai torta nunca. E comprei essa tesourinha pequenininha, tá? Para quê? Na hora que eu tô cortando na máquina, eu vou cortando os fios que vão ficando na costura, tá bom? Então, isso era tudo o que eu tinha. Só isso, nada mais, nada mais. Comecei a fazer assim. Eu não tinha base de corte, tá bom? Tem algumas meninas que ainda perguntam o que é uma base de corte, tá? Eu vou te mostrar o que é uma base de corte. Hoje eu tenho duas grandes, que é a verde e uma rosinha, que tá aqui pegadinha do lado, que são grandes, elas têm 1,5 metro, e tenho essa pequenininha, que é um tamanho A3, tá? Isso é uma base de corte. Ela vem marcada em centímetros, também tem ângulos, tá? 45, 30, 45 e 60, essa daqui tem esses 3 ângulos. Algumas têm outras especificações, né? Outras marcações, vamos dizer assim. Isso é uma base de corte, é muito boa para você, quando você está cortando sintético, se você não vai cortar na tesoura, por exemplo, se você vai cortar no estilete. Eu tenho esse estilete grande, grosso, a lâmina dele é larga, olha, a lâmina dele é bem larga, e eu gosto dele porque ele dá para segurar bem, então a gente ao empunhar o estilete, dá para exercer força e segurar bem, porque tem uns que são muito fininhos, então às vezes a lâmina de tão fininha que é, quando você está cortando assim, ela começa a deitar para os lados. Então se você tem estilete, se você tem o cortador circular, o ideal é que você tenha uma base de corte, porque a base de corte, eu vou virar porque a letra amarela me incomoda, eu uso elas todas viradas para baixo, eu nunca uso com a medida para cima, porque eu tenho régua e outras coisas, então não vejo sentido de utilizar ela com a numeração para cima, tá? Então, o que eu tô falando, se você tem o estilete, hoje em dia, sintético, muito pouco eu corto com a tesoura, tá?
muito pouco, quase nada. Eu corto mesmo é com estilete, tá? Eu apoio a minha régua. Como que você vai cortar? Você vai apoiar a régua em cima do material, em cima da base de corte e vai cortar assim, tá bom? O que é importante quando você tá usando tanto o estilete como o cortador circular? O meu tem uma travinha aqui, eu acho que todos têm trava, né? Pra tirar a lâmina, olha a lâmina aí, tá? Então, sempre que você for usar um ou outro, é importante você manter a mão reta. O que acontece se você inclina ele, deixa eu ver, vou fazer com a mão esquerda para vocês verem. Se você tá apoiando assim e você inclina o seu estilete ou cortador circular para um lado ou para o outro, a medida vai alterar. Se você fizer assim, inclinar no sentido contrário da régua, a medida vai diminuir, porque está entrando embaixo da régua. Se você girar para o outro lado, a medida vai aumentar. Então, o ideal é que você mantenha o ângulo sempre 90 graus. Reto aqui e reto aqui, ok? Ângulo de 90 graus para que saia retinha o corte. Então, isso é muito importante se você é iniciante que não sabe como cortar o material sintético. Apoie a sua régua de metal, sempre de metal, tá bom? Sempre. Por quê? Porque já aconteceu comigo de cortar com uma régua de plástico, mas o estilete come, tá? Inclusive, eu tenho uma parte aqui que ela tá aqui, tá? Quando eu passo a mão, ela tem um vinco, um buraquinho. Por quê? Porque o estilete comeu a minha régua de plástico, tá? Essa minha aqui é meio transparente, mas é uma régua de patchwork. Ela é de 15 por 30. Eu adoro ela, porque quando eu faço caixinha de leite, é direto. Eu vou na marcação dela. Então, é uma peça que eu recomendo vocês a comprarem esse tipo de régua. Pode ser maior, pode ser menor, vem de 15 por 15. Aí é o tamanho que vocês conseguem na cidade de vocês e o que vocês queiram comprar, tá? Então, eu recomendo muito em temas de réguas, régua de metal, tá? Imprescindível. Isso é indispensável, imprescindível. Régua de metal. Adicional, vocês compram uma régua de patchwork, ok? Essa régua que vem toda marcadinha de centímetro. E centímetro também tem ângulos, tem algumas que vem até de meio em meio centímetro. Isso é o que eu recomendo. Outra coisa que eu recomendo para vocês são as réguas francesas, tá? As réguas francesas são boas quando a gente vai fazer bolsa ou acessório que tenha curva. Então, é muito prático porque você só apoia a sua régua, dependendo da curvatura que você deseja, mais pronunciada ou menos pronunciada. Inclusive, você pode usar isso aqui. A régua francesa é para roupa, tá bom? Eu tenho porque eu fazia roupa antes, mas eu achei muito interessante usar ela para fazer as bolsas por causa da curvatura que ela tem, diferentes curvaturas. Então, eu uso bastante quando você quer fazer coisas, as esquinas, por exemplo, nas esquinas das bolsas, você quer fazer aquela curvinha, você pode pegar um prato, pode pegar uma xícara, o que você quiser, né? Que dá a curva direitinho. Mas você pode usar a régua francesa. Para mim é super prático, porque é uma coisa que tá aqui na mão sempre, porque senão eu vou encher meu ateliê de xícara, de prato, de tampa de panela. Outra vez eu fiz uma bolsa com a tampa da panela, mostrei no vídeo tudo, foi muito engraçado. Mas são coisas que são recursos que você tem dentro de casa e que você pode utilizar para fazer as suas peças, tá bom? O que mais que vocês precisam ter? Precisa? Vamos lá, vamos dar jeito nesse precisa, né? Então, não é que seja indispensável, mas eu aconselho vocês a ter. Outra coisa é esse martelo de borracha, tá? Esse martelo a gente compra em casa de construção, aqui vendem em casa de construção, tá? Um martelo de borracha. Para que serve esse martelo? Quando eu tô fazendo alça, que eu passo a cola em toda a alça e vou dobrar, vou fazer o virado da minha alça, é bom dar uma marretadinha, né? Martelar um pouquinho a alça para que ela fique planinha. Mas o que eu gosto mesmo de fazer, e eu não tenho ainda, porque eu não tô achando para comprar aqui, é um rolo, tá? Vem uns rolinhos que são do tamanho desse martelo, se compra em casa de artes, por exemplo, onde você compra pinturas, telas, para quem faz pintura, né, pintura a óleo, pintura acrílica, vem uns rolinhos, que é mais ou menos desse tamanho, que você pode usar. Eu tô louca para comprar um, mas eu ainda não achei aqui, então por isso que eu não comprei. E trazer da China hoje em dia não dá, porque demorava antes
2 meses. Agora com a pandemia, quanto demora, né? Então, o que eu faço? Quando eu quero aplanar, vamos supor que essa seja a minha alça. Então, as opções que eu tenho para aplanar a minha alça são martelar, tá? Eu vou martelar de preferência com martelo de borracha, porque o martelo de metal, ele machuca. Lembrando que o sintético é um plástico, então ele pode rasgar. E também não é que eu vou sentar amarretada, meninas, é suavezinho. Ok? Suavezinho. Se eu não tenho o de borracha e não tenho o que eu quero ainda, o que eu faço? Eu coloco um pano, tá? Qualquer paninho, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, eu devo ter algum aqui. Ah, tem um enorme. Deixa eu pegar outro pequeno, pera. Onde que eu tenho? Ah! Não vão embora, olha eu fugindo do vídeo. Não vão embora que eu vou pegar um paninho. Tô aqui, tô só pegando. Voltei. Vocês já viram isso? A pessoa tá fazendo o vídeo, sai, tira o rosto do vídeo, volta, desse jeito. Eu pego um pano, tá? Isso daqui é cetim, tá? É um pedaço de cetim que eu tenho por ali. Então eu faço assim, eu coloco sobre a minha alça e esfrego o martelo. Eu não martelo, eu esfrego, tá? Eu vou passando o rolinho. Eu vi em alguns lugares, algumas pessoas, em alguns grupos dizendo, ah, passa o rolo de macarrão, pega a tua alça e passa no cilindro de macarrão. Eu não recomendo, tá? Não recomendo por quê? Porque o cilindro para macarrão é outra coisa, é para macarrão, não é para fazer alça, entendeu? Então ele pode espichar muito o sintético e ele vai perder a forma. Lembra, plástico, gente, plástico tem que ser tratado com cuidado, tá bom? Então, se vocês não têm, pega o martelo comum do marido, que tá lá na caixa de ferramenta, do pai, de quem for, e com a parte de baixo do martelo, esfrega em cima de um pano, tá? Por que em cima do pano? Porque se eu for esfregar direto, vai fazer fricção no sintético e vai emperrar, entendeu? Não vai deslizar. E se eu colocar um paninho, um tecido, um tricoline, super comum, quem não tem tricoline em casa, né? Coloca o tricoline e, olha, ele desliza, tá bom? Então, no sintético, ele vai fazer a mesma função. Ele vai deslizar com facilidade. Aí, você pode aplanar bem a sua alça quando você estiver fazendo, porque não é bonito quando ele fica com bolhas. Viu que às vezes a cola de contato ela não pega toda a uniforme. Por mais que a gente passe no vidrinho aquele de zero cal com tecido na ponta, ele espalha super bem. Mas tem alguns sintéticos que, dependendo da composição que ele tem, ele não absorve, ele não chupa bem. Então ficam em alguns lugares sem a cola. Então quando você faz assim com um martelinho, quando você desliza, ele deixa bem chapadinha a tua alça. É muito bom, uma dica super boa que eu acho que é interessante para você que é iniciante, que não sabe como fazer, tá bom? Deixa eu ver, réguas, já mostrei para vocês, martelinho, tesoura, tá? Compra uma tesoura boa, tá? Se você vai cortar na tesoura, o sintético, compra uma tesoura boa. E outra que eu recomendo é essa daqui, a tesoura de picotar, tá bom? Por que eu recomendo essa? Porque quando a gente faz bolsas que tem curva, por exemplo, como é que chama? A aba da mochila, que tem aquela curvinha, então quando você costurar, se for costura luva principalmente, você costura direito com direito, né? Então costura pelo avesso para depois virar. Antes de virar, passa a tesoura de picote nas pontas, nas beiradas, então ela vai deixar muito mais fácil o virado. Quando você virar a costura luva, ela vai ficar bem planinha, bem chapadinha, mais fácil de costurar nas esquinas. Vai ficar mais formadinha a parte redonda da aba da mochila. Olha aqui. Ai, deixa eu pegar aqui. Não tô conseguindo pegar ali não, pera aí. Deu. Olha. Aqui, tá? Meus vídeos é bem improvisadão. Eu tô pegando tudo de um lado do outro que eu vou lembrando. Olha, então essa curvinha aqui, quando você costura, na costura luva, você passa a tesoura de picotar aqui e ela deixa bem baixinha, bem chapadinha quando você for costurar na máquina, tá? Ela forma bem a curvinha, então por isso é bastante interessante você utilizar essa tesoura. Ah, André, mas eu não tenho, essa tesoura é cara. Gente, é cara mesmo, né? Pega uma tesoura qualquer e pega, ou essa tesourinha pequenininha que você tem, que eu sei que existem vários tipos de tesourinha pequenininha, e vai cortando na borda, tá?
vai fazendo pequenos cortes, assim, na borda. Óbvio que na borda redonda, né? Para ela poder, pro tecido poder ficar mais maleável na hora de virar, tá bom? Então, se não tem tesoura de picotar, faz pequenos cortes sempre antes da linha da costura. Não vai cortar em cima da linha da costura, porque a costura abre, desmancha tudo e já era o nosso trabalho, tá bom? Então, outra coisa que eu recomendo para vocês é isso, tesoura de picotar. Que mais? Falei disso. Agulhão é importante, meninas, comprem, tá? Um agulhão é muito importante no nosso ramo, porque a gente sempre tá furando uma coisa ou outra e é muito útil. Na verdade, eu até nem uso ele para furar, eu uso ele para segurar a costura na máquina quando eu tô fazendo peças mais difíceis ou peças que de repente requerem uma segurança mais próxima do calcador. Eu não vou colocar meu dedo, porque é capaz da agulha bater no meu dedo, então eu vou segurando com o agulhão. É muito prático, então é super bom vocês terem um agulhão aí. Com relação aos marcadores, tá? Marcador de sintético. Posso usar uma caneta Bic azul? Não, tá bom? A resposta é não. Nem caneta Bic azul, nem vermelha, nem rosa, nem verde. Eu uso rosa e verde, tá? Eu uso rosa e verde, às vezes, dependendo do sintético que eu tô usando, eu uso porque eu adoro caneta rosa, adoro caneta verde, roxa, tá bom? Mas não se usa, meninas. Por que não se usa? Porque com o tempo, a tinta da caneta, ela começa a espalhar e mancha o sintético, tá bom? Então, não dá para usar. O que a gente recomenda? Usa um lápis, tá? Um lápis comum desses escolar, pode usar, usa giz de alfaiate, porque também sai. Tem aquela canetinha mágica, que eu não sei onde que tá a minha. Acho que, olha, eu levantando os olhos. Acho que tá lá na caixa. Deve estar lá na caixinha também, tá? É a canetinha mágica. Ah, tem uma caneta que apaga. Deixa eu mostrar pra vocês que eu não trouxe. Não vai embora. Tô aqui pegando. Cadê minha canetinha mágica? Aqui, ó. Eu tenho um montão de caneta, lápis, todo tipo de coisa. Essa canetinha aqui, ela apaga, tá? Você escreve, você marca o sintético com ela, tá? E essa ponta é como se fosse um silicone, uma borrachinha, tá? É mais dura. Não é que nem aquela borracha que vem no lápis, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Tem um lápis? Tem. Ó. São coisas diferentes, tá? Chutei vocês. A borrachinha que vem no lápis é muito diferente dessa borrachinha da caneta que apaga, tá bom? Essa canetinha é maravilhosa. Você escreve no sintético e você pode escrever. Risca, marca o que você quiser, vira e apaga. Gente, apaga. Até no Prada. Eu já escrevi no Prada, que o Prada tem aquele relevo, aquele desenho, né? Aquelas traminhas. Então, eu já escrevi no Prada e ele saiu. Essa caneta é maravilhosa. Caiu. Então, se vocês puderem comprar, compre. Mas o que é idôneo, vamos dizer assim? O que a gente deve usar para cortar o sintético é o marcador de couro, tá? Marcador de couro é esse daqui, tá? É uma canetinha, um grafite, na verdade. O grafite, ele vem assim, aqui pelo menos na minha cidade vende assim, tá? Em bolsinhas com 12 unidades. O que eu fiz? Eu pego o meu grafite e coloco dentro de uma caneta comum, tá? Eu abro a caneta por aqui e coloco, ó. Então, eu recomendo para vocês que façam a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como que é. Ó, abri e coloquei ele aqui na caneta. Então, é muito mais fácil pra gente manipular, porque a canetinha em si, o grafite sozinho, ó. E aí, eu desço e escondo a ponta. Caneta normal, tá? Tirei o grafite normal dela e coloquei esse daqui. É mais fácil para manipular, porque ela é grossinha. Se você vai pegar só o grafite, às vezes ele incomoda um pouquinho, tá? Mas para marcar sintético, então, você pode usar giz de alfaiate, pode usar o lápis comum, esse escolar, mas o verdadeiro... Não é verdadeiro, né, gente? Mas é o que é mais correto, o que é mais propício para o material, seria o marcador de couro, tá? Isso você consegue em lojas que vendem couro animal. Lembrando que o sintético não é couro sintético, tá? É errado dizer couro sintético, porque couro é só aquilo que for derivado de uma pele,
tá? E a pele é animal, então não existe couro sintético, existe sintético, que é um tecido feito de plástico, com composição de poliuretano ou PVC, dependendo da base que ele tem embaixo, tá bom? Então, os marcadores. Outra coisa que é interessante vocês terem, se vocês fazem modelagem, é compasso, tá? O compasso na verdade, de fazer bolsas, ele é assim, ele não tem lugar para lápis, não é que nem aquele escolar. Ele é desse jeito. Como que a gente usa esse compasso? A gente, por exemplo, se você está aumentando ou reduzindo alguma medida, você marca a medida que você quer nele, 1 centímetro, 2, o que for, ajusta, tá? Que tem o ajustador aqui do lado e pode usar o seu compasso. Ele marca, tá bom? Ele marca, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer para vocês verem. Vamos ver se vai dar. Deixa eu olhar ali onde que tá. Nem eu tô vendo onde que tá o trem aqui no meu dedo. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa linhazinha aqui? Bem marcadinha. É assim que marca o compasso. Agora deu pra ver direitinho, tá? Então, o compasso do nosso ramo é esse, não é aquele escolar que a gente põe o lápis ou a caneta. A propósito, para fazer moldes, meninas, eu uso essa cartolina aqui, tá? Ela é branca de um lado e pardo marronzinho do outro. Ela é, vamos dizer, 2 vezes a cartolina escolar, tá bom? 2 ou 3, na verdade. Ela é mais grossinha, tá? Eu gosto muito de fazer molde nessa cartolina porque ela aguenta mais, dura mais tempo, na verdade, que o papel. Porque em roupa a gente faz em papel, né? Molde para roupa a gente faz em papel e molde para bolsa a gente faz ali na cartolina. Vamos ver. Isso já tá. Outra coisa que é bom vocês terem, se vocês podem, é o balancinho. O balancinho aqui é muito diferente, tá? Esse é o meu balancinho. Ele é diferente, o meu ele aperta pra trás, tá? O balancinho que vocês vão achar aí, ele é menorzinho e ele aperta pra frente. É como se ele fosse assim, você põe e aperta pra frente. Quem não conhece o balancinho, tô deixando aqui do ladinho a foto pra vocês, tá? Do balancinho. Pra que serve o balancinho, André? O que eu vou fazer com essa coisa? Preciso ter? Precisa e não precisa, tá? Se der pra comprar, compra. Também é um acessório caro, tá? Então, eu sei quando a gente tá começando a recém, pode ser que a gente não tenha condição econômica de comprar tudo que a gente precisa de uma vez só. Então, se você não tem o balancinho, ele serve para aplicar os botões, tá? Por exemplo, esse botão de pressão 80, isso a gente aplica no balancinho, tá bom? Ó. Então, esse tipo de coisas, aplica também bailarina, por exemplo, olha a minha bailarina. A minha bailarina é bem diferente. Ó, ela é uma bailarina grande, deixa eu apoiar aqui no meu dedo. Ó, viu? Essa é minha bailarina. Então, para colocar essa, eu coloco no balancinho e ela tem esses... Cadê? Ela tem a matriz. Tudo que você precisar tem uma matriz. Tá certo. Essa é a matriz dele. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá? Por exemplo, tá? Eu vou mostrar a bailarina. Deixa eu chegar pertinho. A minha bailarina, ela é composta por 2 partes. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá? É a parte externa e essa parte aqui vai dentro do sintético, tá bom? Então, são 2 partes. Para colocar no balancinho, eu preciso matriz, tá? Então, são 2. A matriz de baixo, que vai essa parte furadinha, ó. Tá vendo aqui esse pininho? Então, a minha matriz, a minha bailarina tem essa parte de baixo. Então, na parte de baixo do balancinho vai essa. E na parte de cima, porque ela precisa unir assim, tá? Ela vai em cima, olha. Tá vendo? Então, a matriz de cima, ela é diferente, ó. Deixa eu pegar aqui. Ela é assim. Ela tem esse buraco, pra quê? Pra que a minha bailarina entre ali, ó. Então, ela vai em cima no meu balancinho. Deixa eu te mostrar. Apesar do meu balancinho ser diferente, é muito similar o que vocês vão ter aí, porque tudo vai precisar matriz. Então, eu coloco em cima, coloco embaixo, coloco o pino na parte de baixo e coloco a minha bailarina na parte de cima, tá? Então, quando eu apertar, deixa eu virar pro outro lado. Quando eu apertar, colocar no sintético, aperto para baixo, ele vai unir.
tá? A minha bailarina com o pino de baixo. E aí ele vai ficar assim. Deixa eu pegar. Com o sintético no meio, né? É que eu não quero aplicar porque eu tenho bem pouquinho a bailarina. E aí depois se eu aplico eu já não posso tirar, tá bom? Mas dá pra ver direitinho. Deixa eu ver. Tá? Ele engata ali, ó. Acho que dá pra ver assim. Tá bom? Então é pra isso que a gente usa balancinho. Agora eu já desmontei as duas peças e guardo. Então você pode, põe botão de pressão, põe botão, essa bailarina, que mais? Põe rebite, dá pra rebitar, eu tenho uns rebite com duas cabeças. Eu acho super legal esse rebite de duas cabeças, meninas. Por quê? Porque ele tem acabamento. Aqui chama duas cabeças. Então você pede rebite com acabamento. Ele fica, parece aquele negocinho de fazer exercício. Olha, ele é assim, deixa eu ver. Eu tenho que olhar no monitor para ver se vocês estão vendo. Então ele tem acabamento desse lado e acabamento desse lado, olha. Viu? Então ele tem acabamento duplo. Esse rebite é muito gostoso para pôr nas alças porque ele dá um acabamento bonito. Eu também tenho aquele rebite comum, olha. Chapeuzinho de cogumelo, que chama. Tem plano, tem um chapeuzinho de cogumelo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu gosto que vocês vejam bem as opções que tem. Eu sei que tem aí também que vende, tá? Por isso que eu tô mostrando. Esse tem uma cabecinha de cogumelo, ó. Ele não é muito planinho e também tem o pino de baixo. Só que a parte de dentro não tem acabamento, ó. Na parte de fora ele vai ficar bonito, com acabamento. Mas na parte de dentro ele fica assim, tá bom? Então é diferente, eu prefiro o que tem acabamento duplo, eu acho que fica muito mais bonito pra colocar. E cada um, óbvio, vem com uma matriz, tá? Eu guardo eles assim, tá? Na caixinha, então eu coloco aqui, por exemplo, que eu tenho esse de acabamento duplo, eu coloco as duas peças aqui e as duas matrizes juntas. Por quê? Porque depois eu não sei, se eu colocar separado, eu não vou saber que matriz é do que. Então eu gosto de fazer isso daqui, tá? Coloco já minhas coisas aqui, cada um com a sua matriz, tá? Então essa também, isso também é bom vocês terem. Ah, mas Andréia, eu não tenho balancinho, não posso comprar porque tá caro. Como que eu fazia quando eu recém-iniciei? Eu fazia a minha peça e se eu precisava colocar rebite, bailarina, o que fosse, eu levava no sapateiro, tá? O sapateiro sempre tem balancinho, tem uma máquina troqueladora que chama aqui, tá? Então ele sempre tem para pôr esse tipo de coisas. Ou em alguma casa de aviamentos, isso, casa de aviamentos, aqui também chama passamaneria, olha os nomes estranhos que tem aqui. Então em casas de aviamentos também eles colocam rebite, podem aplicar bailarina para você, o botão de pressão, tudo que precisar. Se você não pode comprar, então pode ir numa casa de aviamentos ou no sapateiro, que eles sempre vão ter as máquinas para aplicar isso para você. Eles vão te cobrar quanto? R$1, R$2, não sei, até menos de repente, tá bom? Então isso é interessante vocês terem. Tem um alicate, eu nunca tive, tô deixando a foto também aqui para vocês. Outra opção é comprar esse alicate, também vem com as matrizes, tá bem? Então essas são as opções que é pra gente pôr os acessórios. Cortadores, tá? Cortadores, eu uso esse daqui. Por exemplo, quando eu quero pôr ilhós, então eu não tenho a matriz de cortar no balancinho. Vem matriz pra cortar, tá bom? Mas eu uso essas, que são manuais. Tem de todo tamanho, de todo grossor, tá? Dependendo do acessório, do aviamento. Não, vocês não chamam aviamento, né? Acessório. Ferragem. Ah, isso. Se diz ferragem, aqui se diz aviamento. Então, dependendo da ferragem que vocês vão colocar, dá pra usar esses manuais que são mais baratinhos, fáceis de encontrar. Você põe na base de corte não, tá? Vê uma madeira, algum outro material que você tenha, aplica ele no coisa aí, com um martelo você bate e ele fura, tá bom? Tem vários tipos, eu tenho alguns, tá? Os outros estão por ali. Também não tenho muito, hein? Acho que são 3 ou 4 só que eu tenho. São 4, tá? Só 4 tamanhos diferentes que eu uso, e depois tenho alguns 2 ou 3 pequenininhos que eu uso aqui no balancê. Tudo que você tem máquina para fazer, você pode fazer manual, entendeu? Não tem balancinho? Fura com a mão, não tem problema nenhum. Por último, se não tem nada, taca o agulhão. Pega o agulhão, se você quer colocar um rebite, por exemplo, e não tem o cortador,
taca o agulhão e vai colocando o agulhão no sintético até ele furar mais ou menos, também não até o final, porque senão vai ficar muito grande o buraco. Aí você vai ajustando até que entrou bem o rebite, por exemplo, o botão que você quer colocar, e funciona direitinho com o agulhão, porque eu já fiz assim também. E eu nem tinha agulhão, gente, eu tinha esse escolar, que nem ponta tem, né? Porque é pra criança, não tem nem ponta isso. Mas eu me virava, tá bom? Assim que dá pra gente se virar muito bem, como quando a gente recém tá começando, tudo é questão da gente, eu acho que tem um pouco de ideia, né? Se engenhar com o que a gente tem em casa. Que mais? Nada mais, meninas. Então, basicamente é isso. Eu falei pra vocês, eu tinha esses ganchinhos, agora eu tenho esses pequenininhos, tá? Se eu vou costurar preciso unir um sintético mais pequeno, eu uso esses. Se eu preciso usar várias camadas de sintético para costurar, eu uso esse tipo aqui, ó, tá? Que você compra em papelaria, entendeu? Esse tipo de gancho para escritório. Então, são vários os recursos que a gente consegue e que a gente vai obtendo no caminho do nosso projeto de ateliê, tá bom? O meu, como vocês veem, eu me mudei faz pouco, eu acho que eu cheguei a comentar para vocês, eu ainda não terminei de organizar, eu quero pintar as paredes, mudar de coisa, mas aos poucos, tudo é aos poucos. Ninguém começa já com tudo bonito, com tudo lindo, com um mega ateliê, todo cheio de acessórios, de máquinas, de tudo, né? Então, pouco a pouco, eu acho que assim é que a gente começa. Ferro de passar, super importante ter um ferro de passar, mas isso é irrelevante porque todo mundo tem ferro de passar em casa, né? Então, quando você trabalhar forro, pelo amor de Deus, passa o forro, passa. Quando eu fiz curso presencial aqui na minha cidade, os professores pegavam os forros tudo amassado, cortavam na medida e depois a medida não dava porque tá amassado, né? Quando você passa, ele aumenta. Então, assim, ó, seja caprichosa. Uma coisa que eu gosto muito é de ter cuidado com o acabamento. Eu acho que o acabamento da peça é a sua cara. O que vai dizer, o que vai vender a sua peça é o acabamento. Se a sua costura está toda torta, né? Uma costura toda torta fica feio, é visível. Então, capricha na costura, capricha na hora de dobrar, de fazer o virado. Se está fazendo costura luva igual, costura retinho, porque daí quando você desvirar a peça, ela vai estar perfeitinha a costura, tá bom? Então, é importante que você se preocupe com o acabamento da peça. Eu sou muito chata com isso. Já fiz peça errada. Até hoje, se eu tô costurando e tô pensando, o almoço queimou. Quantas vezes queimei o almoço porque tava costurando? Ai, o arroz, sai correndo. E costura de qualquer jeito, fica torto. Então, assim, ó, já costurei e costura ainda peça torta. Trabalho dobrado, né? Costura, descostura e volta a costurar de novo. Isso se não inutilizou a peça. Então, faz com paciência, faz com calma. Ficou braba, eu sempre digo, né? Porque eu sou furiosa com tudo. Tudo me irrita, tudo me estressa. Então, quando eu faço coisa errada, eu fico furiosa. Então, no começo eu... furiosa, né? Grudava tudo. Aí depois digo, putz, tô perdendo tempo, né? Então, agora não. Fiz errado. Respiro, levanto, saio, faço alguma coisa e depois volto. O primeiro papo que a gente fez, o primeiro passo a passo da mochila, eu fiz questão de colocar esse porque eu esqueci de colocar a aba, tá? E é importante vocês saberem que não somos perfeitas, não procurem a perfeição, tá? Não procurem ser perfeitas desde o início, procurem ser caprichosas, fazer devagar, fazer com calma, fazer bem feito. Tá bom? Todo mundo se esquece, todo mundo faz coisa errada, até a maior profissional do mundo, se você vê, de repente a costura tá torta, tem coisinhas e detalhezinhos, tá bom? Então, perfeição mesmo, perfeição, sem querer entrar no tema religioso, só Deus, tá? Então, façam com calma as peças, meninas, isso que a gente está fazendo, esse nosso setor de bolsas, de acessórios, é maravilhoso, a gente tem uma infinidade de coisas para fazer. E se a gente tiver paciência, se a gente for constante na nossa confecção, a gente cresce muito, tá bom? Cresce muito, procura um nicho onde você quer se especializar e toca pra frente, tá bom? Começa como puder, não fica esperando ter as coisas para começar, tá? A gente começa com o que tem. Começa com o que tem. Não tenho sintético, tenho tecido? Beleza, usa tecido,
entendeu? Usa tricoline, estrutura com manta, põe um forro, né? Então, hoje em dia tem uma variedade muito grande de forros. De repente, em outra aula, a gente pode falar um pouco de materiais, mostrar para vocês os tipos de forro, os tipos de sintético, que tem vários tipos, com gravação, sem gravação, liso, com fundo de malha, com fundo de algodão, com fundo de microfibra, com fundo de... como é que chama aquela raspa que tem no atanado? Eu não lembro como é que chama o fundo do atanado, mas assim, ó, tem uma infinidade de materiais que a gente pode utilizar. Agora eu comecei também com a sublimação de materiais, estou sublimando sintético, ainda está em teste, eu vou fazer os testes, vou terminar. Gente, eu não vou ir lá buscar porque eu vou ficar me levantando e esse vídeo vai ter meia hora, se já não tem, nem sei quanto que vai. Mas eu vou mostrar para vocês depois, aí eu digo para vocês os tempos, a temperatura que eu fiz, eu tô sublimando Prada, tá bom? Então eu quero fazer uma peça com sintético sublimado para vocês verem. E é isso, tem muita coisa, a gente tem muita coisa para crescer nesse ramo. Eu sempre penso, porque eu vou dizer rubro é uma palavra que a gente usa aqui, né? Então, nesse ramo das bolsas e acessórios, tem uma infinidade de coisas pra gente fazer. Então, era isso, meninas, eu tô olhando aqui, eu acho que eu mostrei o básico para vocês, as coisas mais importantes, a linha também, que faltou, eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês estão trabalhando com máquina industrial, usa linha de nylon, tá? Nylon 60 é maravilhosa. Só que é uma linha assim, ó, deixa eu mostrar. Eu sei que a maioria conhece, mas o vídeo basicamente vai para as iniciantes que não tem ideia ainda de como funciona bem essa questão das bolsas, dos acessórios, do que eu preciso para começar. Então, eu desfiei um pouquinho aqui, tá? Eu acho que dá pra ver bem, ó. Tô tapando meu rosto, mas não tem problema, vocês estão vendo, tá? A linha de nylon, ela desfia, ela abre, ela tem 3 cabos, tá? Ela tem 3 cabos que estão entrelaçados. Então, sempre que você utilizar, sempre é bom utilizar na máquina industrial, sim? Seja ela transporte simples, duplo, triplo, o que for, você usa ela na máquina industrial, tanto na parte de cima como na bobina, tá? Eu, na verdade, não uso muitas cores, eu tenho vermelho, preto, cinza, marrom e essa, tá? Antes eu usava, quando eu recém comecei, eu fazia bolsa vermelha, linha vermelha, bolsa preta, linha preta, bolsa cinza, linha cinza. Aí um dia me pediram 50 clutches, 50 bolsas pequenininhas, clutches, e de diversas cores. Então era muito trabalhoso estar trocando a linha toda hora e eu optei por usar uma só linha, independente da cor que eu vá trabalhar. Por exemplo, vocês veem essa mochila aqui, tá? Costurada com essa linha, ó. Tá? Então, não importa se é preto, se é branco, a cor que for, a minha bolsa pode ser vermelho, verde, tudo eu costuro com a mesma cor, tá? Essa cor aqui, ela é bege, parece cinza, acho que não vai dar pra notar bem porque ela tem um plástico em cima, tá? Eu uso, aqui a gente só tem fio 30, 40, 20, então a 30 daqui equivale, olha, eu acho que é uma 40, tá? Ela é mais grossa. Gosto de utilizar linha grossa. Recomendo linha mais fina? Sim. Para quem tá começando, sim. Sabe por quê? Porque se você não tem habilidade na costura, a linha fina, ela é mais fácil de você visualizar, que ela fica retinha, tá bom? A linha grossa, ela dá um acabamento mais bonito, vamos dizer, mas ela é mais chamativa. Se tem algum errinho, por menor que seja, ela vai ser visível na hora. Então, sempre usa uma linha mais fina. A de nylon 60 é maravilhosa. Eu gosto de usar um pouquinho mais grossa, até porque a minha máquina é transporte dupla. Eu uso uma agulha mais grossa, então eu gosto dessa linha. Mas voltando às cores, eu uso uma cor só para tudo, tá? E cliente, gente, cliente não nota, tá? Cliente não se dá conta que a bolsa vermelha tá com linha branca ou que tá com linha vermelha. É incrível, o cliente não nota. Porque eu lembro que quando eu comecei isso, a fazer com uma só linha, eu disse pra cliente, olha, usei só esse tipo de linha para fazer em todos, para ficar estándar. Até menti, gente, até menti. Eu disse, não, é que é para ficar estándar, para que todos fiquem iguais.
A moça olhou pra mim e disse, nem tinha notado. Então eles não percebem esse tipo de coisas, tá? Então eu gosto de usar uma linha de uma cor só para fazer tudo, que eu acho mais rápido, mais fácil. Eu encho 3, 4 bobinas de uma vez só e fica ali, eu só vou trocando, tá bom? Então, o que mais, meninas? Eu acho que basicamente eu falei tudo. Seria motivo para outro vídeo, de repente, como eu falei, os materiais, ou sei lá, se vocês precisam alguma outra coisa, algum outro tipo de informação. Iniciante, André, você explicou e falou como que usa o cortador circular na base de corte, não sei como que é, não entendi. Gente, comenta aqui embaixo, comenta que aí eu faço um vídeo novo, pequenininho, pode ser um vídeo de dica rápida, que a gente tem no YouTube, viu, que já tem 2 ou 3 vídeos de dicas rápidas, que são coisinhas que vocês podem ir fazendo, coisas para melhorar o dia a dia de vocês. Então comenta aqui o que vocês precisam, o que vocês gostariam de saber, vocês que estão assim, começando nesse mundo das bolsas e acessórios, para poder ajudar vocês. A maioria de vocês já sabe, eu tenho um canal em espanhol, eu tô deixando aqui embaixo o link do meu canal em espanhol, eu tenho mais de 60 peças já, eu acho que mais, na verdade são mais de 100 vídeos, mas não todos são peças. Então eu vou deixar o link aqui para vocês, deem uma olhada lá no meu canal, se tem alguma peça que está interessante, que vocês queiram que eu faça ela com a explicação em português, joinha, diz aqui que aí a gente pode combinar para fazer, não tem nenhum problema, tá bom? Nosso canal é novo, aqui Mexe e Costura é um canal novo, eu fazia tudo em espanhol, aí eu pensei, gente, eu sou brasileira, né? Então vamos fazer coisas em português também, porque por mais que tenham muitas professoras, muitas profissionais maravilhosas, sempre tem um detalhezinho que falta aqui, ali, ou que de repente a gente não viu, ou que de repente esse vídeo não é específico para uma iniciante ou para uma pessoa que já tem bastante conhecimento e quer ampliar mais ainda. Então, sempre tem espaço para o conhecimento, sempre tem espaço para todo mundo. Então, se inscreve no meu canal, tá? No Mexe e Costura, se inscreve, dá like, curte a minha página aqui, pede para entrar no grupo fechado, que também lá a gente tem as medidas dos passo a passo que a gente está fazendo. No futuro, nas próximas semanas, a gente vai ter peças, passo a passos exclusivos para quem está inscrito no canal, tá? Então, não adianta vocês me dizer, não, eu já me inscrevi e já curti a página. Gente, deixa de ser mentirosa, olha que a gente como administrador tem como ver uma lista de quem tá e quem não tá. Quando eu começar a subir os vídeos exclusivos, eu só vou dar acesso para as pessoas que realmente se inscreveram. André, que ruindade, tem tanta coisa grátis, não vou curtir sua página, não vou me inscrever no seu canal. Não se inscreve, não é obrigado, tá bom? Mas se você quiser fazer parte e você quiser realmente, se você curte o que eu tô fazendo, o que eu tô oferecendo para vocês, se inscreve, põe aquela mãozinha, ativa o sininho para as mensagens, para eu te avisar cada vez que subo vídeo novo, vai na página, se une no grupo, tem tanta coisa nova pra gente ver sempre, né? Então tá bom, meninas, vou me despedindo de vocês por aqui. Essa era a nossa aula de hoje, eu realmente espero que tenha sido útil para você, iniciante, para você que não tem muita noção de por onde vai começar. Qualquer dúvida, me inscreve, tá? Pode me inscrever no YouTube, pode me inscrever na página do grupo, eu respondo. Gente, eu respondo todo mundo, eu não sou dessas que tem um grupo e que deixa lá jogado, não, eu respondo. De repente, com a diferença de fuso horário, por aí eu demoro um pouquinho. Domingo eu nunca respondo. Domingo não, porque eu gosto de sair com a minha filha. Se bem que a gente não pode sair, né? Porque aqui a gente ainda tá em quarentena, vamos dizer assim. Mas domingo pra mim é um dia familiar. Mas todos os outros dias eu respondo. Respondo se tenho tempo amanhã, de noite, à meia-tarde, a hora que for, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana.